Olá amigos, domingão, dia 25 de abril, vamos aqui ao nosso radar da semana para a última semana do mês, dia 26 ao dia 30 de abril. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos, e te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Investe. Aqui abaixo desse vídeo você tem um botão inscreva-se, é só clicar nele, deixar o sino das notificações devidamente ativado e aproveitar ao máximo todo o conteúdo do canal, seja a parte de aprendizado ou toda a parte de análise. Indo aqui então para a nossa análise, eu vou falar nessa análise do Ibovespa, do dólar, da PTR4, Vale 3, Gol 4, BPAN 4, LWSA 3, MGLU 3, BBDC 4, Alpa 4, INB 3, BRAB 4, PTBL 3, CSMG 3, MFG 3, TAE 11, CPLS 6, DTEX 3 e USIN 5. Então ativos que podem já gerar oportunidade de entrada de cara no início da semana ou no decorrer da semana, essa é a ideia aqui do radar da semana, ou seja, ativos que a gente pode rastrear no decorrer da semana. Então vamos lá, começando então pelo Ibovespa, que terminou a semana com uma leve queda de 0,48%, está dentro de um movimento de alta aqui no gráfico semanal, mensal com fundo ascendente montado, então o viés é mais positivo, ou seja, está dentro de um movimento de subida aqui, está dentro também de uma sinalização de subida por aqui, em duas periodicidades maiores, então um cenário mais positivo, ou seja, o caminho mais provável seria Ibov continuar seu movimento de subida, superando aí o 121.974, caminhando para a máxima histórica na faixa 125.076. Na verdade é 125.323, 076 é o maior fechamento aqui pelo gráfico semanal. E para gerar algum sinal de poder ter alguma correção desse movimento de subida, a perda da mínima dessa semana, dessa última semana, 119.203. A expectativa ainda continua sendo mais favorável de poder ter algo para cima. Mesmo que venha a perder a mínima da semana, ainda olho isso aqui como um processo de correção dessa última subida e que ainda abrirá espaço para se ter alguma movimentação para cima. Ou seja, abriu caindo, ainda ficaria de olho na questão de superar a máxima, quebrar a sequência aqui de máximas descendentes do gráfico diário. Se isso já acontecer na segunda-feira, aumentará a probabilidade de caminhar para romper a máxima dessa última semana e desse último topo também, pivô de alta, e aumentará a probabilidade de caminhar para a máxima histórica. Seguindo para o dólar, no dólar nós tivemos aqui uma semana ruim para o dólar, queda de 2,09%. Dólar, com isso, gerou um pivôzinho de baixa no gráfico semanal. Dólar voltou para baixo de um nível de suporte aqui, uma região que eu considero importante, 5.504, o volta de 504 até a região de 5.491, 92 arredondando. Então essa região foi perdida em fechamento, inclusive perdeu essa mínima, então acabou com um cenário que apontando mais para poder testar um próximo nível de suporte. Qual o próximo nível de suporte no dólar? E na faixa dos 5.391. Então seria o próximo nível de suporte para o dólar. Deixa eu só ver aqui a questão do ajuste. Então colocando aqui sem o ajuste, que eu prefiro sem o ajuste, olhar sem o ajuste, principalmente olhando para a região de suporte mais antiga, eu prefiro sem a questão do ajuste. Vou até confirmar aqui se está sem isso, agora está sem ajuste. Então o dólar perdeu uma região aqui de suporte que eu já comentei, 494, sem a questão do ajuste, e os 470. Então essa região aqui foi perdida, oscilou para baixo, fechou abaixo dos 494, respeitou em fechamento os 470, mas enquanto não gerar nada relevante para cima aqui, ou seja, um fechamento de uma semana acima da máxima, e a gente pode rastrear isso pelo gráfico diário que eu vou comentar, o caminho mais provável seria testar o próximo nível de suporte, que basicamente está aqui nessa região. Região que foi muito testada por aqui, assim, ó, inclusive tem uma média, a média passava por aqui. Região ali na casa dos 374, 373, 374, região um pouco mais testada aqui para o dólar. Inclusive até por essa última semana aqui. Então tem um número maior de testes nesse patamar. Abaixo disso, olharia um pouco mais para a região dos 293,5. Então esse seria o caminho mais provável para o dólar, falando ali do que aconteceu nessa última semana. Enquanto não gerar algo ser representativo no gráfico diário, que eu vou mencionar isso, e aqui também o que poderia acontecer pelo gráfico semanal. No mensal dá para perceber que o dólar perdeu a mínima do último mês. Ou seja, bateu lá na resistência, dá para perceber que o dólar tem dois fundos nesse patamar aqui e tem basicamente três fundos nessa região, três topos nessa região, que é a região ali na faixa dos
746 até a região de 810. Então essa região é a região mais importante de resistência para o dólar. E a região de suporte mais importante para o dólar, que é um ponto que onde pode vir o preço e voltar a subir, é a região ali em torno dos 520. 5,20 que é 5,200 mais ou menos, mas o valor certo é 5,190, arredondando aqui 190 ou 5,200. Então muito próximo, essa é a região mais importante. Antes vai ter a média móvel ali na faixa 5,318,5. Enfim, temos aqui no semanal um sinal baixista, perda de mínima do fundo anterior, temos a perda da mínima do gráfico mensal, então dólar apontando um pouco mais para baixo. E no gráfico diário nós temos um movimento de baixa já longo, que chegou no nível de suporte e teve uma recuperação lá no pregão de sexta-feira. Foi lá em cima, mas terminou a última hora de pregão jogando para baixo. Aqui é a última hora de pregão, perdendo ali na faixa de 0,38%, puxando mais para baixo aqui e deixando essa sombra superior. Tem algum sinal de alta aqui no gráfico diário? Apesar de ter feito um movimento longo de baixo, ainda não tem. O primeiro sinal de alta seria superar essa máxima, para aumentar a chance de testar essa região de fundo aqui anterior, que é o primeiro nível de resistência na casa dos 5.546 a 5.575,5. Então esse é o patamar de desafio aqui. Se tiver um pregão vindo para cima dessa região, fechando para cima dessa região, primeiro sinal positivo, fechamento num determinado pregão acima dos 526,5. Segundo ponto mais positivo, acima dos 575,5. Isso vai reforçando a chance do dólar, pelo gráfico semanal, poder ficar também enrolado aqui nessa região. Ou seja, isso aqui funcionar tudo como um patamar de suporte e o dólar ficar aqui trabalhando em cima dessa faixa de preço. Mas, por outro lado, a continuidade aqui, a abertura para baixo, que apoiaria mais a operação na ponta vendedora, já terminou o pregão desse jeito, mas apoiando a operação na ponta vendedora. Abriu caindo, vai apoiar mais a operação de venda de day trade e aí apontando para os próximos níveis de suporte. Aqui tem um fundo no gráfico diário ali abaixo dessa região dos 430, 429, 430, tem a região ali em torno dos 403 e abaixo disso outro nível 384,5 antes daquela região que foi comentei no gráfico semanal, que está ali na casa dos 374. Vamos então aqui agora falar das ações. A PTR4 nessa última semana conseguiu apresentar uma alta aí de 3,23%. Não conseguiu ali permanecer acima da média, nem principalmente fechar acima da máxima do que no ano anterior, mas foi o ponto positivo que ela perdeu a mínima da semana passada e conseguiu reverter isso. Então esse é um ponto favorável. Só que para dar sequência, para criar essa sequência aqui que no gráfico mensal tem ali um fundo ascendente em cima de um nível de suporte, para aumentar a probabilidade da gente ter algo para cima na próxima semana e podendo até abrir a operação de compra de swing trade, precisa superar a máxima deste último pregão. E aí trabalharia com stop abaixo da mínima desse candle aqui, tentando pegar um movimento de subida, ou seja, um sinal de alta em cima da região dos 23,60, que é o nível de resistência anteriormente, e agora pode funcionar como um patamar, está funcionando como patamar de suporte. Então essa seria a alternativa principal para a compra em Petro, superação dos 23,94 nessa próxima semana. Na Vale 3 temos o mensal aí alinhado para cima, temos um semanal também com candles com mínimas ascendentes. Ela basicamente ali parou em cima da máxima da semana anterior, exatamente 109,88. Qualquer sinalização aqui para trazer um movimento do preço ou para baixo ou de forma mais lateral, o principal sinal seria oscilar para baixo 104,34. Por enquanto não há nada nesse sentido, então segue apontando para cima. De qualquer forma, gerou já até inclusive um fundo ascendente, era uma das alternativas já de abrir uma compra, tentar pegar já de imediato. Tem um ativo já de imediato, a Petro precisa oscilar, a Vale já fechou acima, então já seria uma alternativa. O stop ficaria aqui embaixo tentando pegar a continuidade do movimento de subida, não exige tanto para cima no primeiro momento devido ao longo movimento de subida no mensal. E no gráfico semanal também já está num movimento um pouco mais longo para cima, mas ainda mantém uma expectativa de subida. Mínimas ascendentes semanal, mínimas ascendentes mensal, a máxima também ascendente lá no gráfico mensal e no gráfico diário terminando a semana gerando um fundo ascendente. Tá a favor da tendência de alto e curto prazo, ativo alinhado para cima, oportunidade de entrada com stop ficando para quem já está comprado em R$ 104,33, que vai ser o mesmo stop para quem está comprado pelo gráfico semanal abaixo da mínima da última semana, a última mínima ascendente. Seguindo agora para Gol 4. A ação terminou muito bem a semana, se recuperou, gerou um sinal de baixa e reverteu esse topo,
seria um topinho ali descendente, mas ainda dentro de um cenário de congestão. E ela foi lá e rompeu aqui para cima. Eu posso também traçar a linha de tendência aqui de baixo e dá para ver que ela rompeu para cima. Então esse ativo seria um dos ativos que dá, vou trabalhar numa compra de semanal de position trade, tentando pegar um movimento maior de subida para rompimento dessas resistências aqui. Primeiramente, resistência imediata na faixa dos R$ 25,10, depois tem a região ali dos R$ 26,20. Acima disso, eu olharia para R$ 27,05 e R$ 29,00, número redondo, como zona de resistência importante para o papel. Qualquer entrada também para compra, entrou comprando aqui pelo gráfico semanal, tem duas formas de trabalhar com stop, ou abaixo da mínima dessa semana, 22,04, ou mesmo abaixo dos 22,51 e 22,49, também estaria, na minha opinião, bem posicionado o stop aí para quem vai fazer uma compra pelo gráfico semanal. Então é uma alternativa. Essa semana gerou ali um pivô de alta, fechou bem. Retorno do preço aqui nos próximos pregões tende a trazer também oportunidade de entrada. Então é um ativo para ficar atento aí no início dessa próxima semana para quem já está comprado. Pelo swing trade, stop abaixo da mínima desse último pregão em R$ 22,97. E para quem está comprado pelo semanal, já citei ali as possibilidades de stop na operação. O próximo ativo é BPAN4, que segue forte aí para cima, terminou o último pregão bem com alta de 8,27%, a semana também terminou com alta de 5,34%, um forte fundo aqui em movimento longo para cima, pivô de alta no gráfico semanal. Tem um candle ali que representa um pouco mais uma chance de correção, que é ela pode gerar correção aqui no gráfico diário e trazer oportunidade de entrada um pouco mais abaixo. Seria até interessante o teste da média ou a aproximação, ficar mais próximo possível para fazer a entrada ali da média móvel exponencial de 13 períodos. Para quem já está comprado, no swing trade tem a alternativa de trabalhar com stop em R$ 14,87. E para quem quer entrar pelo gráfico semanal, é possível? É possível. Coloca um pouco menos de capital, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, sabendo que ela pode no diário ainda gerar alguma correção, mas a expectativa maior é de alta para esse ativo. A próxima ação, LWSA3. Deixa eu voltar aqui com a questão do ajuste. Está dentro de um movimento de subida no gráfico semanal. Fechamento em alta de 6,79%, candle aí apontando ainda mais para cima, máximas e mínimas ascendentes. E dá também para buscar uma entrada? Dá para buscar uma entrada. Gol 4, na minha opinião, um pouquinho mais interessante, seguida de BPAN 4. Local web também daria para fazer alguma tentativa tentando pegar o movimento de subida até aqui. Já tem algumas semanas já andando esse movimento. E essa aqui, se perder a mínima dessa última semana, isso proporciona um sinal de saída para se você abrir uma compra aqui ou para quem está comprado. Se perder os 26,70 é uma das possibilidades de condução de colocar o stop abaixo da última mínima ascendente pelo gráfico semanal, para quem está no position trade. Ou seja, de ficar de 3 a 10 semanas posicionados no papel. Então já deu umas 3 semanas, já daria para trazer o stop aqui para baixo dessa mínima, tecnicamente falando. E no gráfico diário, a alternativa de entrada seria o que? Acontecer algum movimento aqui, ou seja, uma escadinha aqui para baixo, respeitando essa região aqui de suporte, de topo anterior e sinal de alta na sequência. Ou fica aqui de lado e proporciona um pivô de alta para tentar fazer essa compra, buscando ali a região de dois topos anteriores, patamar mais testado e depois ter esse patamar aqui mais acima. Então seriam essas duas possibilidades de entrada de swing trade, na minha opinião, nesse ativo. Uma de imediato pelo gráfico semanal e a outra para swing trade teria que aguardar essas duas alternativas aí de correção um pouquinho maior no preço ou no tempo para entrada. A MGLU3 terminou também a semana se recuperando, só que essa aqui já terminou em queda, 0,87. Já entraria pelo gráfico semanal? Não entraria pelo gráfico semanal. Então por que eu estou querendo destacar essa ação? Porque dessa ação em diante eu vou falar um pouco mais para o gráfico diário. Essa aqui gerou um sinal negativo, que foi um topo descendente, mas com essa recuperação deixando ali uma sombra inferior grande, criou-se uma expectativa de poder anular essa formação de topo descendente e caminhar para testar o principal nível de resistência do papel, desafio na faixa dos R$ 23,00. Baseado nisso, a alternativa que teria seria abrir uma compra aqui nessa ação, superando a máxima desse candle, colocar o stop aqui embaixo e tentar pegar um movimento de subida com desafio imediato na faixa dos R$ 22,20, resistência, e depois disso vai ter um patamar de R$ 22,52, essa máxima aqui. Após isso, é basicamente os R$ 23,00 como desafio. O stop ficaria onde? Ali na faixa dos R$ 21,10 para
Magazine Luiza. Bradesco, BBDC4, pelo gráfico diário, gerou sinal de alta. Dá alternativa de buscar a entrada? É uma das possibilidades. Ela está dentro de um candle de alta do mês passado. E no gráfico semanal, ela está dentro ali ainda de uma mínima ascendente, apesar de dessa máxima dessa semana aqui ter ficado basicamente levemente abaixo da anterior. Ou seja, foi uma semana que ficou entre a máxima e a mínima da semana passada, mas ainda respeitando a média móvel 3 períodos. Então é um ativo que pode ganhar força aqui. O sinal mais relevante aqui de subida é a superação dos 23,88. Então a primeira alternativa sendo um perfil mais arrojado, entrada nesse fundo que foi gerado. E a segunda alternativa de entrada, basicamente no rompimento desse topo aqui, que é uma região que vai de R$ 23,88 aos R$ 23,92, que é uma entrada de pivô de alta e tentando pegar o movimento de subida. Então, alternativa aí de entrada em cima de Bradesco. Alpa 4, gráfico semanal está revertendo também uma sinalização de topo, rever aqui para baixo, volta para cima. Só que ela tem uma faixa de desafio muito grande. Aqui, ó, zona de resistência muito grande. Principalmente aí na região dos R$ 38,90, R$ 38,90, R$ 38,85 e depois na faixa dos R$ 39,80. Essa faixa basicamente de preço de R$1 aqui, essa região de R$1, é o nível de resistência que ela testou e respeitou ali, deixou um candle de definição, mas mantendo-se acima da média. Ela não voltou para baixo da média, ela oscilou e manteve-se acima, demonstrando ainda um pouco mais de força por parte dos compradores. E essa força por parte dos compradores foi sinalizada principalmente, foi deixado aqui o registro no gráfico, principalmente na sexta-feira. Grande candle de alta, fechamento aí para cima aqui de alguns pontos mais importantes, na minha opinião, na faixa dos R$ 38,30. E com isso criou-se também uma expectativa maior de subida. Para quem já está comprado, o stop fica aqui embaixo. Quem for abrir compra, o stop é um pouquinho maior, mas é uma das alternativas. Tentando pegar algo para cima, sabendo que vai ter esse desafio importante que ela respeitou nessa semana, os R$ 38,85. Depois disso, os R$ 39,80 são os desafios mais próximos para esse ativo, que está dentro de uma tendência de alta de curto prazo, que é do gráfico diário, dentro de uma tendência de alta de médio a longo prazo pelo gráfico mensal. E no gráfico semanal está tentando retomar a sua tendência de alta, que era tendência de alta até aqui, assim, quando deu uma indefinida e gerou uma tendênciazinha de baixa aqui, que já está dando um indício de poder mudar essa tendência a favor, realinhar a tendência aqui junto com o mensal. Outra ação, Embraer. Terminou a semana ali com um sinal de baixa, perdendo a mínima, só que perdeu força nesse sinal de baixa porque deixou essa sombra inferior. Mas já é um sinal de baixa, isso acontecendo aonde? A máxima aqui, ó, já testando a região de fundo ali anterior. Pode vir um pouco mais para cima? Sim, pode vir um pouco mais para cima, mas observe que também pelo gráfico mensal, válido até o fechamento desse mês, uma região ali por volta dos 15,50 é um desafio para essa ação, ou seja, de permanecer essa última semana acima dos 15,50. Então, um risco um pouquinho maior nessa ação, ela gerou um fundo ascendente, que seria uma das alternativas. Vou entrar comprando logo aqui, vou jogar o stop mais curto abaixo da mínima do pregão de quinta-feira, que ficaria na casa aqui dos R$ 14,99. Caso ocorra alguma tentativa aqui de subida, bateu na resistência ou aqui, ou na região dos 15,76 ou na região ali dos 16,15, bateu nessa faixa de preço e gerou topo descendente, seria um sinal de saída para quem já está efetuando a compra aqui. A outra forma, voltou a fechar abaixo da média e gerou nova mínima, também outra forma de saída se não acionar o stop aqui antes. Então, essas são as alternativas aí de condução de uma operação comprada, seja para quem já está comprado no curto prazo, seja para quem está pensando em abrir uma compra já na segunda-feira nesse ativo, já amanhã nesse ativo. Depois disso, vamos falar aqui depois de Embraer, vou falar agora de BRAP 4, que a semana terminou. Agora eu já vou falando para os ativos que apresentam correção, já estão no processo de correção. Como é o caso da BRAP 4, no semanal é alinhado para cima, está em cima do patamar de resistência, ela está tendo uma correçãozinha aqui pelo gráfico diário, que se essa correção estender um pouco mais para baixo, vai ficar bem interessante para abrir a operação na ponta compradora nesse papel. Então seria desejável, não que vai acontecer, mas desejável que ela tivesse um movimentozinho assim e gerasse um sinal de subida no meio aí dessa próxima semana
para entrar comprando BRAP4. Movimento muito forte de alta aqui, reforça a chance de se ter algo ainda maior para cima após um processo de correção. Então essa seria a forma de entrada nesse ativo. A segunda forma é ficar aqui mais 1 a 2 pregões, pelo menos os 2 pregões, gerar pivô de alta e possibilidade de abrir compra também na ação. Fundo ascendente ou pivô de alta. E agora vamos para PTBL3, que seria até um ativo que daria para, vou arriscar aqui uma compra pelo gráfico semanal, fechou ali acima, rompimento, só que deixou um candle de reversão chamado de estrela cadente. A perda da mínima desse candle reforça um pouco mais a chance de ou de queda ou de lateralização. E o que chama a atenção então nesse ativo é o gráfico diário dela, que está gerando uma correção. Fez o engolfo de baixo. Se isso aqui não andar muito aqui para baixo, gerar aqui pelo menos mais uns 2 candles e depois superar na máxima desses do terceiro candle da correção, foco mais em buscar a operação de compra no decorrer dessa próxima semana. Se vier um pouco até mais para baixo, também teria a possibilidade de arriscar essa operação de compra em cima de PTBL3 para swing trade, ativo bem alinhado para cima pelo mensal, semanal e diário. Todas as periodicidades trabalhando dentro de uma tendência de alta do preço. CSMG3 também é alternativa de compra pelo gráfico diário. Fechou um mês ali, está indo bem, fazendo um pivôzinho de alta no gráfico mensal, recuperando sua tendência de alta de prazo maior. Semanal também bem, dentro do movimento de subida, só que respeitou aqui essa zona de resistência, assim como deixou uma sombra superior ali a PTBL3, aqui também deixou uma sombra superior. Na PTBL3 conseguiu fechar acima do topo anterior, aqui não conseguiu fechar acima do topo anterior. Mas enfim, são ativos que abriram um sinal de movimento de queda ou lateralização do preço pelo gráfico diário. E isso é bom para buscar a oportunidade de compra após alguma nova sinalização de subida através de um fundo ascendente ou de também uma entrada de pivô de alta. Do fundo ascendente, preferencialmente acima da região de R$ 15,80 para se fazer essa entrada aí na CSMG3. Depois disso, MRFG3, que também gerou uma sinalização negativa, um engolfo de baixo, um movimento muito longo de subida. Essa aqui para mim seria mais interessante ter uma entrada após o teste da média móvel de 3 períodos, tá? Tem tempo que não testa a média. Seria mais interessante, não que é isso que vai acontecer, mas esse papel teria que ter uma correção maior no preço ou no tempo. No tempo é movimento lateral para buscar uma compra de pivô de alta, ou no preço para buscar uma compra de fundo ascendente mais próximo possível da média móvel de 13 períodos. Semanal do papel bem forte para cima, já são várias semanas consecutivas de alta e não tem um sinal ainda de perda de força. Tem uma sombra aqui superior, mas o candle ainda bem representativo para cima. Ação bem forte, apontando para buscar aqui sua máxima histórica, dando um zoom menos, apontando para testar essa região aqui de 2 topos anteriores no gráfico mensal, ou seja, uma faixa ali de R$ 22,00 até os R$ 22,50. Zona mais relevante de resistência. A máxima histórica está lá na casa dos R$ 23,64. Agora, Taesa, está aí 11, também gerando sinal de baixa. Observem que todos os ativos que eu estou comentando aqui abriram um sinal de baixa no gráfico diário, dentro de uma tendência de alta. Os papéis estão dentro de uma tendência de alta e geraram um sinal de correção, ou seja, um sinal de possível saída para quem estava comprado no papel. Caiu aqui, gerou sinal de alta no decorrer dessa semana, sinal de alta para cima da região dos 39,70, 39,75, beleza. Foco em compra de Taesa, também um ativo que faz tempo que não testa a média, esse até mais do que Marfrig. Pode buscar aqui a média e gerar oportunidade de entrada em cima da região de topo anterior, mais média móvel de 13 períodos, ou seja, uma zona de suporte que se torna mais relevante, na faixa dos R$ 39,75, R$ 39,70. E a entrada seria justamente de um fundo ascendente no papel, com um stop abaixo da mínima desse fundo. O outro ativo, CPLA6, dentro do mesmo setor, ação que está brigando aqui na zona de resistência. Também gerou um sinal de correção e está dentro já numa correção de 2 candles relacionado a esse movimento de subida. Subiu, está corrigindo. Começou forte, engolfo de baixa. Confirmou. Se esse movimento, se o próximo candle, que teoricamente ele deveria ser um candle de baixa, teoricamente ele deveria ser um candle de baixa, na questão de se ele não for, que como está o cenário mais positivo, há essa chance dele não ser de baixa. Se for inclusive um candle de alta aqui apontando para cima, vou colocar até na cor azul, um candle de alta e gerar nova máxima, isso aqui seria algo bem interessante para abrir a operação de compra nesse papel, pensando no curto prazo e até mesmo pelo gráfico semanal que está aqui
dentro da sinal. Esse candle aqui está errado, tá? Então o Profit está com teve um ajuste nesse papel, que está o ajuste, ó, o gráfico sem um ajuste, o gráfico com ajuste. Então teve uma sinalização teve um ajuste nessa ação, né? E o Profit dá um bugzinho. Eu tirei esse papel você tem que te deletar, colocar de novo aqui na base para ver se corrige, mas esse candle aqui está errado, tá? Assim, é um erro. Basicamente é o seguinte, a ação está dentro de um fundo ascendente, gerou um candle de alta, gerou um candle de correção, fica a expectativa de ter algo mais para cima. Por esse motivo é bom rastrear uma possibilidade de compra em CPLS6 no decorrer dessa próxima semana. E lembrando, se acontecer alguma entrada nesses papéis que eu estou falando, que se encaixe de cara já com minha forma de entrada, eu vou passar aqui dentro do aplicativo DV Invest. Aqui você pode acessar gratuitamente aí durante 14 dias, testar todos os serviços, carteiras de ações. Amanhã vai ter carteira exponencial sendo disponibilizada. Então fique antenado para poder aí receber tudo que é de melhor e de boa qualidade, seja na parte de carteira, seja na parte de recomendações, enfim. Seguindo agora para informações relevantes também durante o pregão e também até durante o final de semana. GPS da tendência, dada a liquidez e várias outras informações, tanto para ações quanto para fundos imobiliários. Agora, depois de CPLS6, vamos para DTEX, que também terminou a semana gerando um sinalzinho de baixa, depois de um movimento longo de subida. Da mesma forma aqui, olho vivo para buscar o que? A oportunidade de compra num retorno em cima de um patamar de suporte, fundo, ou mesmo ficou aqui de lado, gerou pivô de alta também, ou possibilidade de abrir a operação de compra. Enfim, é um ativo que ficaria mais antenado em compra e preferencialmente testando níveis de suporte. Poxa, mas se for testar um nível de suporte, como por exemplo na faixa dos 21,10, ela vai gerar um sinal de confirmação de um candle de reversão chamado de estrela cadente. Por isso que seria interessante. Ela testa essa região e gera sinal, porque ela pode testar e fazer o quê? Passar direto, cair mais. Mas ela pode também testar a região ali dos 21,10, R$21 e depois gerar um sinal de alta que abriria a possibilidade de entrar comprando a DTEX 3. Os Minas é aquele papel que não gerou ainda o sinal de correção pelo gráfico diário. Gerou aqui primeiro, mas já reverteu. Então ela segue apontando um pouco mais para cima. Mas se o mercado trouxer esse papel no decorrer dessa semana um pouco mais para baixo, a gente busca entrada aí em termos de fundo ascendente ou até mesmo pivô de alta no decorrer dessa próxima semana. Teria que ter mais candles aqui para baixo, ali uns 3 candles pelo menos, para poder pensar em uma compra no papel em termos de swing trade. Para quem está comprado, segue comprado, stop aqui embaixo. É um papel inclusive pelo gráfico semanal que gerou um candle de definição, mas segue ali alinhado para cima em todos os prazos operacionais a usem 5. Quem está posicionado no prazo maior tem a possibilidade, prazo maior que eu digo position trade, tem a possibilidade de trabalhar com stop em R$20,74. Então lembre-se sempre que a questão aqui não é a gente adivinhar, descobrir com certeza para onde vai o preço do ativo, que isso a gente não vai ter. Mas a ideia é a gente olhar o cenário que esses papéis estão envolvidos, o que é que pode ocorrer com o preço desses papéis. Se está mais alinhado para cima, a gente planejar a operação de compra. De que forma fazer essa entrada? Eu vou entrar agora? Vou entrar através de um fundo ascendente, num gráfico diário, semanal, enfim. É esse o objetivo, atuar a favor das probabilidades preferencialmente. E por falar nessas questões, no decorrer dessa semana, dessa próxima semana, na terça, na quarta e na quinta farei lives educacionais, lives sobre a questão do novo ciclo que a gente está entrando na nossa bolsa, do Ibovespa, na questão da sinalização positiva e como é que a gente pode aproveitar melhor esse movimento. Se você ainda não tem tanto conhecimento na parte de análise técnica, eu vou mostrar para você como é que você pode, de alguma forma, surfar em cima desses movimentos usando essa ferramenta, ou no mínimo tendo uma noção já razoável para poder guiar aí suas tomadas de decisão de entrada e saída no mercado. É isso, amigos. Lembre-se de se inscrever. Parte de baixo desse vídeo vai ter aí o link para você se inscrever nessa série de lives, só para quem tiver inscrito. Então vai lá e se inscreve. Vai ser um prazer nos encontrarmos aí nessas lives, terça, quarta e quinta, e vai ter outra lá no domingo. Grande abraço, uma excelente semana para você e até o pregão dessa segunda-feira.